Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Fernando Aquino aqui mais uma vez. Hoje estaremos aí trabalhando a lição da CPAD, tá? No nosso quadro aí, Me Edificando à Luz da Bíblia. E a gente vai estar vendo aqui, inicialmente, dentro desse trimestre, que trabalha aí o tema Os Ataques contra a Igreja de Cristo, a sutileza de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Esse tema está para lá de abençoado, né? A gente vai estar vendo aí a lição de número 2, cujo título é A Sutileza da Banalização da Graça. Gente, vamos lá. Vamos acompanhar para ver o que Deus nos tem a falar através dessa lição. Começando, é claro, nosso textuário está a Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 2, verso 8, e diz: Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Temos também a nossa verdade prática que nos diz: a graça de Deus não é barata, ela requer arrependimento, novo comportamento, ou seja, nova vida em Cristo. A nossa leitura bíblica em classe encontra-se na Epístola de Paulo também, aos Efésios, capítulo 2, versos 4 ao 10. E a nossa introdução vai dizer-nos aí: nessa lição estudaremos sobre a graça de Deus. Não há dúvidas que, nos últimos anos, os cristãos têm demonstrado maior interesse em conhecer melhor a doutrina da graça. Tá aí uma verdade que a gente já começa a perceber, né, gente? Realmente a gente tem visto uma crescente aí no que tange pessoas lendo e buscando conhecimento, embora, é claro, também, de outro lado, aqueles que são levados por vento de doutrina. Mas a gente ainda assim vê pessoas buscando todos os dias na leitura. A gente tem visto, inclusive, aqui nas plataformas, mídias sociais, como é o caso aqui, né, no YouTube e outras mais, pessoas buscando conhecimento, entendimento, e é verdade. Nesse sentido, pode-se dizer que há um despertar da graça. Nesse sentido, sim. Contudo, para muitos, esse ensino continua ainda ofuscado. Se, por um lado, alguns estão buscando estudar, compreender, entender um pouco mais sobre a graça de Deus, um pouco mais sobre a Bíblia Sagrada, por outro lado, há pessoas que não estão nem um pouco preocupadas com isso. Aquela turma que sempre nada para o chamado mar da prosperidade material, né? Pessoas que estão mais focadas em prosperidade material, na busca por reveladuras e profetadas, a fim de, com isso, acharem que terão sua salvação garantida só nesse sentido. Nesse aspecto, pode-se dizer que a doutrina da graça tem sido mal compreendida e, portanto, mal assimilada e, consequentemente, desvirtuada. Então, uma vez que não se entende, não se compreende o que é genuinamente a doutrina da graça, é lógico, fica mais fácil para o adversário deturpar na mente dos incautos essa doutrina. Então, a gente passa a perceber que é uma doutrina fundamental, primordial, essencial, e que precisa ser por todos, tá? Não por alguns ou por poucos, mas sim por todos aqueles que professam a fé em Cristo devem buscar conhecer um pouco mais, ou melhor dizendo, o quanto mais a respeito dessa doutrina maravilhosa. Muito do que se prega e se ensina como sendo o evangelho da graça, nada mais é do que uma forma deturpada da graça. Então, outra coisa que a gente tem que começar essa aula a partir desse pressuposto, e tentando para isso. Para o fato de que nem tudo que nós ouvimos aí é realmente doutrina da graça. Então, tem pessoas que estão criando uma falsa doutrina, transvestindo a verdadeira doutrina e passando ou repassando coisas que a Bíblia não diz, causando muito mal a muitos. É a chamada graça barata. Dito pois isso, a gente já pode partir da introdução para o primeiro tópico. Então, a gente tem aí o primeiro tópico, compreendendo a graça. Já que a gente precisa falar sobre a graça, a melhor maneira de falarmos é, claro, entendendo inicialmente o que é graça, definindo a princípio o que é graça, para que a gente possa compreender e a partir daí ter uma noção do que não é. Sabendo o que é, torna-se mais fácil compreender o que não é, tá? Vamos lá. A graça é divina. Então, na sua origem, a origem da graça. Ao afirmar-se ou ao se afirmar que a graça é divina, se quer dizer com isso que a sua origem está inteiramente em Deus. Então, não há mérito nenhum do ser humano no assunto da graça. Não há mérito ou participação no ser humano. A graça se origina em Deus. A graça é oriunda de Deus. A graça é um presente, uma dádiva, um dom concedido por Deus a quem não merece, logo nós, seres humanos. Então, esse é o conceito bíblico de graça, essa noção bíblica que nós temos que ter de graça, é isso aí. Foi ele, Deus, né, quem quis agir com graça. Então, além de vir de Deus, a graça não é uma resposta a um clamor ou um anseio humano. Não, a graça é simplesmente um dom, uma dádiva, um presente que, além de vir de Deus, também originou-se quanto ao desejo de entregar dele. Foi uma ação de Deus.
Então, não podemos ver a graça como uma reação de Deus mediante a um clamor humano, uma petição, uma busca, um retorno à fé pelo homem. Não. A graça nunca será uma reação de Deus, mas uma ação de Deus. A gente acha que a gente faz muita coisa e Deus é obrigado a derramar a graça. Então, pensando na graça como uma reação, a gente pode achar isso, e é um grande problema. Então, a graça não é reação, a graça é uma ação, ela parte de Deus, Deus quem o quis fazer. Independente de meritocracia ou não, que não há, ou seja, por isso é que é graça, porque nenhum ser humano merece, não há quem mereça a graça de Deus, então Deus nos concede esse dom maravilhoso. O testemunho bíblico é que aprove a Deus salvar os homens. Deus quis salvar os homens. Isso significa que a origem da graça, bem como a iniciativa da salvação, é a de Deus, coisa que a gente já vem falando aqui, mas é interessante frisar novamente. Tá? Ou seja, a graça se origina em Deus e ela é dada por Deus através de um desejo de Deus. A graça, portanto, tem origem no céu. Por isso nos faz entender que ela não nasceu aqui na terra. Ela foi estendida à terra, houve a ação da graça e há essa ação da graça na terra, mas ela vem, se origina, ela parte de Deus. Ninguém pode salvar a si mesmo. Então, a gente já parte desse pressuposto do que é a graça. Em que sentido? É divina, ela se origina em Deus, é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus, é um dom de Deus, o amor de Deus sendo manifesto aos homens. Porém, a gente precisa entender uma coisa, essa graça se manifesta num fator também de que nenhum ser humano sem ela pode fazer nada. Jesus disse, porque sem mim nada podereis fazer. Então ela é uma dádiva de Deus, um dom de Deus, um presente de Deus, se origina em Deus, dado por Deus por livre e espontânea vontade de Deus, na qual, sem ela, ninguém pode salvar. Isso é maravilhoso, porque o homem não consegue, por si só, a salvação. Partindo, depois disso, vamos lá. A graça é imerecida. Então, alguém merece receber a graça? Vamos ver. A graça é um favor imerecido. Isso significa que ninguém a merecia e nem tinha como merecê-la. Então, inicialmente, partindo de Adão para nós, encontremos, pois, nós, à luz da Bíblia ou até da história, alguém merecedor da graça de Deus. Jamais encontraremos. Não importa a geração, não importa a piedade da pessoa, não importa que tipo de devocional a pessoa tenha praticado diante de Deus, não importa. Ninguém é merecedor, não há merecedores, não há meritocracia humana no que diz respeito à graça de Deus. Deus quis, simplesmente quis e a entregou. E ninguém merece receber a graça de Deus. De fato, a Escritura diz, não há justo, nenhum sequer, Romanos 3,10. A nossa condição antes de conhecermos a graça se assemelhava de alguém que deve uma grande quantia e não tem como pagar. Então, como estava o ser humano antes da chegada da graça de Deus, essa manifestação graciosa de Deus? Como quem deve, como quem tem uma dívida impagável, como quem está caminhando rumo à morte, à perdição, ao inferno. Por quê? Porque o salário do pecado, Paulo diz, é a morte. Logo, esse era o nosso destino, morte e morte eterna. Morte e separação, a pior, a segunda morte, separação plena de Deus. Tá? Não morte no que tange separação da natureza humana, do tipo corpo separando-se de espírito e alma, mas pior que isso, logo, condenação eterna. Então a graça é imerecida. O que nós temos que entender aqui é que ninguém merece. Não há aí entre os que me assistem, nem eu aqui que gravo, muito menos eu, nenhum de nós merece a graça, mas ainda assim Deus a nos concede. Continuando, tópico 2. Então, professor, você já pegou a visão aí. Eu acredito que você já entendeu o processo. Uma vez que a gente falou sobre a origem da graça, não perca o fio, a ponta da corda, meu querido e amado professor. Uma vez que a gente já mostrou, ou já provou no tempo que nos é dado aí em loco, em sala de aula, que ninguém merece a graça, agora a gente vai ter que entender o seguinte, como é que a graça é vista à luz do contexto bíblico? Vamos entender isso? A graça no contexto bíblico. A necessidade da graça. Precisou-se realmente, havia essa necessidade da graça estar conosco? Ou ser derramada sobre nós? Uma das doutrinas mais bem definidas e claras das Escrituras é a referente à queda do homem, né? Então, uma doutrina muito clara, muito bem explicada, um estudo sistemático, eu aconselharia você a respeito da graça, da salvação, o plano de salvação de Deus para conosco, é que nos fará entender realmente como ela é bem definida, como esse ensino é bem definido. O primeiro fato a ser observado é que Adão, o primeiro homem, foi criado como um ser moralmente livre, podendo escolher o que fazer. Eclesiastes 7 mostra que o homem foi criado bem, perfeito, se a gente pode dizer assim. Tá? E depois ele se corrompeu.
O ponto claro é que, quando Adão fizera o homem foi criado como um ser moralmente livre, ou seja, alguém que possuía o que chamamos e conhecemos de livre-arbítrio. Alguém que tinha o poder de decisão. Deus não fez Adão para ser um fantoche dele. Deus não fez um Adão para que ele pudesse ser, né, alguém que não pudesse pensar, nem agir, nem tomar atitude alguma. Mas Adão possuía o que chamamos de livre-arbítrio. Ele podia optar, escolher o bem ou o mal. Quanto é que o capítulo 2, verso 17, que está inclusive aqui, ó, Deus disse: de toda árvore que há no meio do jardim comereis, mas dessa aqui não. Ó, a árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal, dessa você não pode comer, porque o dia que dela comer, certamente morrerás. Então Adão foi criado moralmente livre, ele tinha o poder de escolha. Ele podia escolher: faço, não faço, quero, não quero, vou, não vou. Então esse é o ponto. A gente precisa partir desse pressuposto aí, de que Adão poderia ter escolhido, ele tinha outras opções. A Escritura diz que Adão foi tentado. Então, esse Adão que é criado moralmente livre, agora é tentado. A gente conhece o processo, na qual a serpente, a qual uma base, uma leitura lá em Apocalipse 12 nos faz uma alusão da antiga serpente, então entendemos que Satanás é quem estava usando aquela serpente no Éden, a qual o mesmo, através da serpente, engana Eva, a seduz, cria um ardil, toda uma armadilha, a ponto de tentar demonstrar que Deus estava mentindo, enganando, logo faz com que Eva coma esse fruto, Eva o come, leva a Adão. Adão, assim como Eva tivera a opção de não comer, podia escolher optar por comer ou não, comeu, levou a Adão, que podia também optar por comer ou não, comeu desse fruto e ambos agora descobriram que estavam nus. Ou seja, o pecado passa a imperar, não se esqueça aí você, professor, no mundo físico. Já visto o fato de que o pecado não adentrou aí no mundo espiritual. Entendemos que o pecado já havia entrado antes do mundo espiritual. Logo, ele passa a existir, passa a adentrar, passa a fazer parte do mundo físico no capítulo 3 do livro de Gênesis. Então, ele foi tentado, mas não foi coagido a pecar. Ninguém obrigou ele a pecar. O diabo, logo a serpente, não obrigou Eva a pecar, que por conseguinte também não obrigou Adão a pecar. Então não teve ninguém que o obrigado. Embora a gente não diga obrigado, eu até concordo com o autor, mas é bom pensar uma coisa, ele não foi obrigado, forçado. Uma linguagem que a gente usa que talvez não seja boa até para o vídeo, por ser um vídeo cristão, mas talvez para você entender. Uma frase que muitos usam: ninguém botou a arma na cabeça de Adão e obrigou ele a comer. Seria mais ou menos isso. Eu não sei como você vai aplicar aí, talvez você tenha uma frase melhor que a minha, tá? Peço perdão. Mas o ponto é que ninguém coagiu, ninguém obrigou. Mas ainda que a gente pense assim, é bom pensarmos uma coisa. Embora não tenha sido coagido, foi tentado. Então, tentado já é uma forma de indução. Com isso, não estou defendendo Adão. Só estou dizendo assim, que ele foi tentado. Só esse é o ponto, tá? A Eva foi tentada, logo a serpente a iludiu, a tentou, ela acabou caindo, logo Adão também foi tentado e comeu, logo caiu. Então, com a ideia de que ser tentado em si não é um pecado. O pecado seria, de maneira mais ampla, ceder à tentação. Então, esse foi o problema, ter cedido à tentação. Tá? Não foi coagido, logo ele cedeu à tentação. Deus o responsabilizou por sua desobediência, Gênesis 3,17. Então, a gente vê aí que uma sentença fora dada a Eva, a serpente e a Adão, pelo que o erro aí cometido. Então, Adão, por ser o primeiro homem, o representante, ele também recebeu uma sentença. Ele foi penalizado por isso, responsabilizado por isso. O primeiro homem, portanto, de forma livre e voluntária, desobedeceu e pecou. Então a gente entendeu o seguinte: é aí que entra a graça. É aqui que é o processo da necessidade da graça. Logo, se o primeiro homem, de maneira livre e voluntária, desobedece, peca, então faz-se necessário que, para que haja um retorno desse homem, para que haja um retorno dessa humanidade caída através da queda e do erro desse homem, que a graça se manifeste. Então é aqui que a graça se há manifestado. Olha aí o gênero masculino, a graça se há manifestado. Logo Cristo. Então a gente percebe a necessidade, houve a necessidade da graça se manifestar, sim, porque desde que o homem, que é criado moralmente livre, sendo tentado, cede à tentação e peca, e o pecado passa toda a raça humana por causa dele, porque a Bíblia diz que como por um homem está aqui, o Romanos 5 é citado aí para você, professor, ler na sua EBD, em loco, com sua igreja,
Como por um homem o pecado entrou no mundo, o pecado trouxe a morte passou a todos os homens, e por isso todos pecaram. Então a gente passa a entender que houve também a necessidade, já que todos pecaram, todos necessitavam receber esse dom, essa dádiva, esse presente, que é a graça de Deus. Então, por isso, sim, com isso a gente fecha esse subtópico dizendo que, sim, havia necessidade da graça. É para provar essa necessidade. Continuando, o segundo fato é que a queda do homem produziu consequências tanto para ele como para a sua posteridade. Então, logo, a graça era necessária a ele, que inicialmente pecou, Adão, por conseguinte Eva, e posteriormente, uma vez que esse pecado passou a todos os homens ali, o texto diz, e homens você entende como raça humana, né? Porque essa diferenciação na Bíblia, para homem, Adão, raça humana, como ish, homem, sexo masculino, como no grego também, né? Esse termo anthropos, homem, raça humana, e andros, ali dando a ideia, né? Da onde saiu a palavra Andrea, né? André, o nome André, inclusive, sai disso, de homem, sexo masculino, viril, homem. Então, a gente entende que a raça humana, anthropos no grego, e ou Adam no hebraico, precisava sim da graça. Não só o Adão que pecou, não só a Eva que com ele pecou, mas também a raça humana que viria posteriormente a eles precisaria da graça. Então, a gente entende sim, fechamos o subtópico, entendendo que foi necessária e havia necessidade da graça. Continuando, a extensão da graça. Essa graça que veio agora se estende. E como é que ocorre essa extensão? Professor, aí que é o foco. Ela vem, ela é necessária, entendemos a origem dela em Deus. A aplicabilidade ou aplicação dela, entendemos. Agora, entendendo um pouco mais sobre o contexto bíblico a respeito dela, ela foi necessária? Sim. Por quê? Vimos a origem do pecado físico entrando no mundo, os malefícios causados por ele, por isso logo a necessidade da graça. Agora essa graça entendemos que ela se estende, professor. Aí a sua lição está toda bem detalhadinha para que você não se perca na hora de lecionar aí com a sua igreja. E aonde ela se estende? Para onde vai? Qual é a extensão dessa graça? Vamos lá, está aqui, ó. As escrituras afirmam que Deus quer salvar a todos, então ela se estende a todos. A extensão da graça logo é a todos. Se o pecado causou malefícios a todos, e por isso todos pecaram, todos, pantes, todos, né, lá no grego, logo nós temos aqui a visão de que essa graça também, ela se estende a todos. Mas em que sentido ela se estende a todos? De qualquer maneira que todos recebem a graça? É bom entendermos isso, professor. Deus ama todos os homens, então, ok, quer salvar a todos. Todos serão aceitos por Deus, mas tem um se aí de Deus. Se receberem a graça divina, Cristo Jesus. A graça é Cristo. Logo você entende que a graça não é um sentimento de Deus só. A graça é uma pessoa, e essa pessoa é Cristo Jesus. Cristo é a graça de Deus aos homens. Isso é maravilhoso. Então, todos quanto o receberem, terão essa graça. Então, receber a graça salvífica de Deus é ter Cristo Jesus na vida. Embora há quem entenda e pense, né, quando o assunto é graça, há uma extensão no que diz respeito ao fato da graça comum, aquela graça que se estende até a quem não tem Cristo, ou seja, pessoas que, mesmo sendo cristãs, ou melhor dizendo, mesmo não sendo, cristãs, têm benefícios aqui na Terra, do tipo, o sol nasce para ambos, cristão ou não. O oxigênio é para todos, cristão ou não. Então, são coisas desse tipo, né? Muitos chamam com a graça comum, a graça que se estende aos demais. Mas nesse caso aqui, estamos falando da graça salvífica de Cristo, a graça que leva ao céu, a graça que conduz ao céu. E que graça é essa? O próprio Cristo. A graça de Deus é Cristo. Logo o pecado atingiu a todos os homens e o pecado está empurrando os homens para a condenação, logo para o lago de fogo, o fim, a separação total de Deus. Mas de um lado, Cristo Jesus está trazendo os homens de volta para Deus. Esse é o ponto, ele é o caminho. Ele é universal, ou seja, a graça. Contudo, essa graça não é universalista. Então, existem duas correntes quanto à visão da graça, dessa extensão. Uns dizem que a graça é universalista. O que é isso? Entendemos que ela é universal, mas, professor, está muito bem explicado para você aí, basta você simplesmente parar, dar aquela respirada para você não se embolar, para que flua bem a sua lição. Então, o que você tem que fazer aqui? Uma coisa não tem relação com a outra, ou seja, a universalidade da graça, né, o fato dela ser universal ou universalista, não tem uma coisa a ver com a outra. Que sentido? O universalismo, essa corrente aí, prega que todos, independente de credo, religião, arrependimento ou comportamento, serão salvos. Então, é aquela visão de que Deus é para todos, logo salvará a todos.
Então, que não há ninguém que não herdará ou terá salvação. Já há quem ensine isso aí, há quem pregue, há quem propague, há quem pense assim, ensine isso, tá? Que todos serão salvos, ok? Mas a gente percebe o que? Isso é o universalismo, então não se perca aí, professor. Ao contrário, a graça é universal. Então, a graça não é universalista, ela é universal. Por quê? Se ela fosse universalista, ela pregaria realmente, a visão seria aquela como é pregada, né? Que elas todos se salvariam, independente de credo, independente da forma de vida, como se comporte, o que pense, do distanciamento ou não de Deus, todos seriam salvos. Isso aí é universalismo. Mas, ao contrário disso, nós temos o fato que a graça é universal. Como é que funciona isso? Porque ela é estendida, então ela é universal. Por quê? Porque ela se estende a todos. Não quer dizer que ela salva a todos, mas quer dizer que todos têm acesso a ela. Então a graça não é universalista no quesito de que ela salvará a todos, mas ela é universal no quesito de que ela se estende a todos, mas nem todos a querem. Então ela se estende a todos, ela é acessível a todos, todos têm acesso a ela, mas só os que a quiserem, só os que aceitarem a Cristo, só os que entenderem esse propósito é quem a herdarão essa graça maravilhosa da salvação. Todos os que se arrependerem e confessarem a Cristo podem ser salvos. Entende isso? A graça é oferecida a todos. Então, contudo, só se torna eficaz na vida daquele que crê. Aí está o segredo, então. Então, mais que explicado. Então, aí, professor, para você é ótimo, um ponto para você trabalhar bem aí a sua lição. Continuando aqui, vamos lá. Terceiro tópico, a graça no contexto da reforma. A corrupção da doutrina da graça. Então, a gente sai um pouco dessa questão bíblica e trabalha uma questão extra-bíblica mais focada na reforma, o que se sabe a respeito da reforma protestante. O que originou a reforma, inclusive, foi essa visão deturpada que se tinha na Idade Média a respeito da graça. Então, isso foi a chama usada para acender a reforma, para escapar daquela visão contrária que se tinha da graça. De uma forma direta, pode-se afirmar que a reforma surge como uma resposta, tá, ao enfraquecimento, deturpação e negação da doutrina da graça, que no período medieval havia sido totalmente desconfigurada. Então a gente entende, e lendo, né, não, acho que tomaria tempo aqui no vídeo, eu não quero ser extenso demais, mas uma breve lida em documentos históricos, vamos mostrar o seguinte: a visão que se tinha era uma deturpação realmente da graça. Na Idade Média, né, os primeiros séculos da Idade Média, a gente percebe ali claramente, né, uma deturpação no que tange indulgências, doutrinas como purgatório e outras mais, né, a questão das vendas de relíquias, ou seja, a doutrina da graça, como é conhecida na Bíblia, havia sido toda mudada e alterada para benefício daqueles que o faziam, né, aqueles que fizeram isso a fim de lucrarem com a doutrina da graça, ou uma falsa, melhor dizendo, doutrina da graça. Mas, graças a Deus, a salvação pelas obras havia substituído a salvação pela fé somente, mas graças a Deus, o que eu disse graças a Deus? Que naquele momento a reforma surge como uma resposta ao enfraquecimento. Esse é o ponto. Então, no tempo onde muitos viam a salvação aí pelas obras como a questão principal, a gente aprende que graças a Deus, então isso foi arrancado. E a salvação pela fé, glória ao Senhor Todo-Poderoso, como a Bíblia ensina, que não vem de nós, é dom de Deus, enfim, pode ser pregado. Então, eu aconselho você aí, professor, nessa parte do vídeo, dar uma lidazinha a respeito dessa questão da reforma, até para se estender, até para melhorar um pouco o seu conteúdo, para que eu não me estenda aqui no vídeo. Eu vou entrar em detalhes como Lutero, 95 teses, a igreja onde ele pregou. Eu não vou entrar nesses detalhes aqui para poder não estender demais o vídeo. Eu vou deixar para você fazer uma pesquisa breve, tá, e trabalhar. Caso você queira saber mais reforma protestante, está aqui. Meu contato sempre fica aqui. Sempre deixo aí meu zap. A gente pode falar, posso até te orientar via zap nesse processo aqui. Eu só não quero ser extenso. Continuando, quarto tópico, a graça no contexto contemporâneo. Então a gente viu alguns pontos importantes, então você faz essa divisão. Aí, caminhando para o quarto tópico, né, dentro do terceiro, a gente já começa a ver, logo após o período em que a Bíblia foi completada, se podemos dizer assim, após o Apocalipse, primeiro século, João, os pais da igreja ali, documentando, trabalhando doutrina sistemática acerca da Bíblia, a gente viu que houve uma deturpação. Tá? O catolicismo apostólico romano houve uma deturpação.
Agora a gente está tentando ver essas questões de maneira contemporânea, o salto que dá de lá para cá, o que, que mudou de lá para cá em relação à graça. É isso que você, professor, precisa trabalhar aí. Então, a graça barateada. Então, ficou melhor hoje do que no tempo medieval? Vamos ver. Há muito a expressão graça barata foi introduzida na literatura para expressar a vida cristã nominal ou mundanizada. Então, o que é isso? Criou-se esse termo, né? Graça barata. O que vem a ser graça barata? É uma forma de dizer e chamar aí esse tipo de graça, na qual toda ela é baseada no mundanismo, numa visão humana, longe de Deus, afastada de Deus, longe da Bíblia, toda uma visão pragmática criada, se chamando ou se dizendo ser graça para deturpar aquilo que nós conhecemos como graça. Infelizmente, foi o que se criou, que se preparou. De fato, o evangelho expresso por alguns ensinadores não reflete mais a graça. Então, o que a gente vê no que tange ensinamento aí, realmente não é a graça de Deus manifesta, mas é o intelecto humano, são as táticas e técnicas usadas por homens para poder se dizer ou tentar se chamar de graça. Né? A gente tem visto questões como coach, gospel e outras técnicas mais, coisas que deturpam a Bíblia, pegam textos bíblicos de maneira isolada, criam doutrinas estranhas, esquisitas, e inserem na mente do povo, e o povo acaba absorvendo isso. Parece que quanto mais crescem, menos influência os evangélicos estão causando na sociedade. Olha aí, outra verdade que a gente precisa ficar atento, né, gente? A gente às vezes fica batendo palma, o número de evangélicos, né, esses institutos que fazem pesquisas, do tipo estatísticas, né, os números dos evangelhos têm crescido de maneira exponencial, mas a verdade ou a pergunta é, que evangélicos, ou que evangelho esses ditos evangelhos estão pregando? Quais são os ensinamentos? São ensinamentos que não influenciam, né? A gente viu recentemente aí um problema que aconteceu, onde uma cantora se posicionou, uma cantora de música evangélica, nem vou chamar de gospel aqui não, porque essa palavra gospel dá um problema, uma cantora de música evangélica cantando aí música cristã, né? E ela falou a respeito de um posicionamento que ela tinha em relação a uma amiga, um casamento de um amigo, o fato do amigo ser homossexual, e o que a gente acabou vendo foi a apatia de muitos evangélicos, o esfriamento, a mornidão, não houve quase quem a defendesse, poucos foram os que se levantaram para defender, não a cantora em si só, mas o posicionamento dela que é bíblico, é o que a Bíblia nos ensina, amar as pessoas, mas não concordar com as práticas que são contrárias à fé cristã. Então a gente acaba vendo realmente que o número de... E a quantidade de pessoas que perderam a fama lá na vida secular, migraram ou nadaram para o lado de cá, vieram para cá, conseguiram uma fama, um nome aqui, se reerguer financeiramente e voltaram para a música secular. Muitos cantores ditos aí gospels estão anunciando retorno para a música secular. Olha que coisa. Vieram só para brincar, zombar aqui da graça, da fé, banalizar a graça e agora estão voltando lá. Porque só vieram para cá, a maioria, não estou generalizando, porque perdeu a fama na área secular. Não vendia mais discos, não cantava mais, não aparecia mais nas redes sociais, mídia, TV aberta ou fechada. Então pulou para cá, para ver se entre os evangélicos cresciam. E acabou conseguindo inicialmente o que queria, usou isso como um trampolim e agora estão mergulhando novamente, saltando para a área secular. Terrivelmente isso. Urge voltar para o evangelho genuíno da graça de Deus. Então, da genuína graça de Deus. Então a gente fecha a aula aí já pensando nisso, tá? A graça tem sido por muitos barateada. Vamos para o segundo subtópico para fechar aí, do tópico 4. O valor da graça. Agora a gente passa a falar sobre o verdadeiro e genuíno valor da graça. Professor, fica atento aí. Escrevendo aos Coríntios, o apóstolo da graça afirmou: vocês foram comprados por preço. Então a graça tem um valor. Paulo foi um defensor do evangelho da graça. Embora de graça, né, dizer assim, a graça é realmente de graça, é gratuito. O que é isso? Dom gratuito. A gente tem que ficar atento quanto a esses termos da Bíblia para entender, tá? Ou seja, a gente não fez nada para merecer isso, logo, de graça. Mas uma vez que recebemos a graça de graça, vamos levar uma vida sem graça? Não, jamais. Esse é o ponto. Em seu tempo, ele não, no caso Paulo, não aceitou de forma alguma os penduricalhos que alguns cristãos quiseram pôr ao evangelho. Né? Basta ler a Epístola aos Gálatas, aí você vê um homem revoltado, é o Paulo. O apóstolo sabia do alto preço que custou a nossa salvação.
o sangue de Cristo. Então, houve um preço a ser pago. Cristo pagou esse preço derramando por nós seu sangue. A salvação é de graça, mas o seu preço custa caro. Então, isso é maravilhoso. Ok? Salvação é de graça, mas não levaremos os salvos jamais uma vida sem graça, sem a graça que é Cristo Jesus. Custou muito caro o preço do sangue de Jesus. Está aí, conclusão. Nessa lição, partimos da necessidade de compreender corretamente o que é a graça de Deus. Vimos como a graça de Deus foi entendida em diferentes contextos. A Bíblia é sempre a régua através da qual qualquer entendimento da doutrina da graça precisa ser medido. Como verberou na Reforma, a Escritura continua ecoando nos nossos dias. A salvação é somente pela graça. Está aí mais uma lição, né? A paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Prazer aqui, mais uma vez, Fernando Aquino com vocês, tá? Aí, para, dentro do possível e nas minhas limitações, tentar auxiliar, ajudar todos vocês. Estamos juntos aí. Sentindo desejo de contactar, estar conosco aí, é um prazer ter-nos aí, minha família e eu, na igreja de vocês, ministrando, onde quer que vocês nos convidarem. Estamos aí prontos aí estar com vocês para adorar a Deus juntos, tá? Qualquer dúvida, só manter contato aqui, estamos sempre nas redes sociais, vai ser um prazer. Lembrando, é claro, você tem o seu pastor, seus líderes aí, obreiros, seus professores, seus teólogos aí, a quem você admira, e eu, em última instância, se ainda assim decidirem, com todo esse vasto conteúdo que vocês têm à disposição aí, decidirem me procurar, ainda assim eu estou aqui, nas minhas limitações, para ajudar vocês. Fiquem com Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo. Até a próxima aula. Glória a Deus. Aleluia. Paz do Senhor.